Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Mateus, Marcos, Lucas, João. A palavra Emmanuel significa Deus conosco. Se alguém não sabe a tradução. Ouviu falar, Deus conosco. Já ouviu falar? Emmanuel. É isso aí, Deus conosco. O Carlos Schwartz canta essa música. João capítulo 21. Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui achei. João. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta antes aqui de entrar na palavra. A traição dói? Não. Hã? Alguém já foi traído aí? Ah, é? Quem já foi traído aí? Traído. É. Doeu? A dor continua? Não. Ah, acho que bom mesmo, hein? Pessoal, nós estamos hoje na Santa Ceia dos Dons. Vamos falar do maior dom. Versículo 12 diz assim: Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus: Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe o quê? Apacenta os meus cordeiros. Pessoal, que dureza de coração tinha esses apóstolos. Como eles eram cabeçudo e pra chuchu. Porque eles tinham esquecido de tudo que Jesus tinha feito e anunciado. Eles constataram que Jesus tinha morrido, constataram que Jesus tinha ressuscitado e voltaram a terem a mesma vida de antes. E Pedro foi justamente o discípulo que fez o quê? Negou. O negou, negar é sinônimo de trair. Negar é sinônimo de trair. É aquela pessoa que diz assim: ó, conta comigo, estou contigo, o que der vier, sou pau para toda obra, e você confia. Mas num dado momento, cadê? Cadê a ajuda? Cadê aquele que fez um alvoroço? E foi o que tinha acontecido com Pedro. Pedro chegou para Jesus e falou assim: ó, até a morte eu vou contigo. E Jesus disse: ó, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E negou. E Jesus chega justamente para quem dos 11 discípulos, já que Judas estava morto, justamente para aquele que tinha negado. E ainda perguntou se ele realmente o amava. Ele disse que sim. E o que Jesus fala em seguida? Apacenta, cuida, né? Apacentar significa cuidar dos meus cordeiros. E o que Pedro estava fazendo? Deixando. Os caras muito cabeçudos. Por isso que a gente tem que ter uma paciência violenta com todo mundo, né? E Deus com a gente também. Porque às vezes a pessoa quer empurrar Jesus goela abaixo e tudo tem um tempo. Os discípulos, eles aqui, sabiam o que era para fazer, tinham tido a direção do próprio Senhor Jesus,
viram os milagres acontecerem, mas foi Jesus se ausentar para que eles estivessem praticando as mesmas coisas de outrora. Eles voltaram a ser pessoas simples e voltaram à pesca, que era a profissão deles. Por isso que Jesus chega perguntando a Pedro se ele realmente o amava. Ele disse que sim. Então está fazendo o que pescando, Pedro? O que você está fazendo? São aquelas pessoas, eu quero crer aqui, que eles estavam pecando inconscientemente. Até orei assim, né? Perdoa os nossos pecados consciente e inconsciente. E tem coisas que são inconscientes. Por mais que você queira taxar a pessoa que ela sabia o que era para fazer e não fez, eles sabiam. Só que eles voltaram às práticas erradas por não verem quem? Jesus ao seu lado. Se ele realmente amasse Jesus, ele não estaria o quê? Pescando. Ele não estaria o quê? Voltando às práticas que pertenciam a ele no passado. E por que a vida de muita gente não avança dentro da igreja? Porque ela está dentro da igreja, só que a fala, o linguajar, as atitudes, as colocações é de qualquer endemoniado lá fora. De qualquer endemoniado, não tem diferença. Mas ela está dentro da igreja. Então, essas pessoas e se questionam, por que nada acontece? Porque Jesus está longe. Mas se você perguntar, você me ama? Você ama Cristo? Não, amo. Amo. Mas na hora de executar o chamado que tem que ser feito, você não está nem aí. Tem que ser o que ela quer. Tem que ser, ela leva a vida que ela quer levar. E por isso ela acaba distante de quem? De Deus. Pedro, ele tinha em pouco tempo. Olha só o que nós vemos aqui. Os discípulos não ousaram perguntar se era o Senhor. Olha a fé dos apóstolos, depois da ressurreição. Olha a fezinha dos apóstolos. Homens que tinham expulsado o demônio, homens que tinham botado a mão em muita gente curada, e por um dado momento, por não ter a presença física de Jesus, já tinham esquecido de tudo e começaram a levar uma vida de normalidade. E quando isso acontece, Deus está longe. Por mais que a gente declare o amor a Deus, Ele está longe. Por mais que a gente diga, não, mas eu creio em Deus, Ele está longe. Porque Ele tem um propósito aqui na vida de cada um. E se nós não colocarmos em prática, não podemos sermos iludidos, porque Ele vai continuar longe de nós. E vem aqui de novo. Tornou-lhe a dizer, 16, né? Tornou-lhe a dizer de segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor. Pronto, né? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, acorda. Pedro, acorda aí, Pedro. Você está dormindo, Pedro? Eu não te chamei para isso, rapaz. Você realmente me ama? O que tu está fazendo no mar? E ainda levando os discípulos contigo, os meus discípulos. Porque Pedro, gente, por que Jesus chegou justamente em cima de Pedro? Porque dos 11, que Judas já estava morto, como eu disse, ele era o líder. O líder tem um poder de influência muito grande. E Pedro tinha influenciado os 11, os 10 discípulos a voltarem à vida de antes. Eles estavam em pecado. Eles não estavam colocando o chamado de Cristo sobre a vida deles em prática. E para eles estava tudo bem. Para eles estava tudo bem. Então Jesus, quando foi até Pedro, Jesus sabia o poder que havia na vida de Pedro, para que o Evangelho se expandisse aqui na face da terra. E ele foi questionar e não deixando dúvida. Ele chegou aqui no 16, né? Tornou-lhe a dizer de segunda vez: Simão, filho de Jonas,
Jonas. Marcos, qual é o nome do teu pai? Enéas. Então, é como se eu chegasse aqui para o Marcos, filho do Enéas, ama. Jesus fez questão de não deixar sombra de dúvida que estava falando com Pedro. Por isso que já falou aqui o nome do pai. Mas que depois foi comigo mesmo, porque tinha um outro Simão no meio dos discípulos lá. Tinha um outro chamado Simão também. Então Jesus não deixou dúvida. Pedro, filho de Jonas, né? Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E vai lá Pedro, pela segunda vez, e confirma o amor dele. Mas na prática, cadê o amor de Deus sobre a vida dele? Cadê o amor? Talvez você diga assim, pastor, mas e se Pedro estivesse se condenando por ter negado a Cristo? Mas a Bíblia não relata isso, que ele estava se condenando, né? Em momento algum, a Bíblia relata que Pedro estava se condenando. Então vamos lá para o outro versículo, 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me. E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Pedro negou 3 vezes e foi questionado 3 vezes. Para que não houvesse nenhuma sombra de dúvida em Pedro, que Jesus contava com ele, mesmo pelo desleixo, pelo descaso que ele tinha feito com Jesus. Jesus estava mostrando aqui que o amor, ele é maior do que a traição. Por isso que eu gostei de ouvir ali, quando a pessoa falou que não carregava mais a dor da traição. Que só o amor de Deus, gente, que é o maior dom que você pode obter, só o amor de Deus tem esse poder para cobrir todos os maus que nos fizeram. Quem está lá fora não entende isso. Nós sabemos que tem pessoas que carregam a traição até o caixão, que sofreu. Tem gente que é traída no trabalho, tem gente que é traída dentro de casa, tem gente que é traída no seio da família, tem gente que é traída até dentro da igreja. Até dentro da igreja ela é traída. Mas se ela carrega a traição dentro de si, ela está conforme o apóstolo Pedro aqui, dizendo que ama a Deus, que confia em Deus, mas na prática ela está longe de Deus. Porque se há um chamado sobre nossas vidas, nós precisamos executar esse chamado. Se Deus nos chamou para fazermos alguma coisa, muito e tudo anunciar o Evangelho, compete a nós anunciarmos. Porque se nós não anunciamos, se nós não fazemos o que devemos ser feito, o que deve ser feito, nós nos colocamos na mesma situação de Pedro. Além de negá-lo, ainda andar à base do relaxamento, do desleixo. Porque se você perguntasse Pedro, você viu Jesus? Viu. Se teve experiência com Cristo? Teve. Está pescando por quê? Voltou à vida antiga por quê? Para quê? Você quer o quê? Você ama ou não me ama? Quem ama, gente, quem ama, não faz ninguém sofrer. Quem ama não gera dor. Quem ama, esquece dele o mal ou todos os males que ele sobreviveu. O amor de Deus é o maior dom, como já disse, e ele é o único dom que tem o poder para tirar de dentro de nós o peso da traição. Lá fora, as pessoas, por não terem conhecimento de quem é Jesus ou intimidade com Deus, elas saem falando tudo que vem na mente ou tudo que vem à sua boca.
E elas acabam se sustentando pela fala de outro. Ah, você está certo, é isso mesmo. Dá mole não. Não te merecia. Não merecia tua companhia. Tem gente que chega para a igreja e se assusta quando vê um escândalo. Mas o amor de Deus, será que não cobre tudo? Lembra do bandido lá na cruz? Senhor, quando estiver no paraíso, lembre-se de mim. O que Jesus disse, gente? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas era bandido. Dentro da igreja, a gente ouve assim, como é possível? Não quero nem lembrar do que eu já ouvi, pelo amor de Deus. Não é bom nem falar, mas lembrei até aqui do maníaco do parque. Na época, quem tem minha idade aí já sabe. Aquele endemoniado do Gugu passou um programa todo arrebentando o cara. E o cara é de Jesus. Se ele tiver que apodrecer na cadeia, ele vai apodrecer. Mas o espírito dele, o diabo, nem aquelas cadeias podem mais segurar isso. Ele é de Jesus. O cara ainda mostrou o semblante de antes e o atual. E eles não conseguem enxergar. Porque eles não carregam o amor de Deus. Pelos crimes que ele cometeu, ele está pagando. E se tiver que apodrecer lá dentro, ele vai apodrecer. Mas essa cadeia terrena não pode mais impedir a salvação dele. A menos que ele vire as costas para Jesus. E o que eu vi de evangélico naquela época, uma maneira do parque, todo mundo que nem a cidade sabe disso. Matou muita gente. Ele matou muita gente. Só que, se ele morrer do jeito que se encontra, ele está salvo. Porque o amor de Deus alcançou ele. E os bonitinhos, que já ouviram falar de Jesus e querem levar uma vida de qualquer forma aí fora, vão estar na situação de Pedro. Presente, mas ao mesmo tempo longe de Deus. Por que presente? O apóstolo Pedro viu mulher, não é verdade. Você lembra de mim? Realmente eu estava lá. Mas o chamado. Onde ficou o chamado? Então o amor, ele tem poder. Esse nome ele tem poder para apagar o peso da traição. O amor tem esse poder. Por isso que o maníaco do parque está salvo. Ex-maníaco do parque, né? A gente fala maníaco porque todo mundo lembra. Quem tem meia idade regula, sabe disso aí. Mas ele está salvo. Porque a vida dele é de Cristo. Por mais, me desculpa que eu vou falar aqui, né? Por mais que a pessoa esteja, desculpa aí, gente, pelo amor de Deus, eu vou falar uma palavra aqui, me perdoa aí, mas é um linguajar para todo mundo entender. Por mais que a pessoa esteja com o pau de galinheiro suja, né? Se ela realmente se render aos pés do seu Jesus, a Bíblia diz que ela fica mais branca do que neve. A sociedade não entende isso. Porque o amor de Deus, ele apaga tudo. Ele apaga tudo. Tem gente que procura o dom da língua, mas esquece de procurar o dom do amor. Conheço muita gente que fala em línguas, eu não sei que língua, mas fala. A gente não está aqui contra ninguém, mas na hora de amar o próximo, querem esfaquear, querem atropelar. E elas acham que não estão em pecado. Elas estão longe de Deus. Jesus chegou para Pedro 3 vezes. Pedro tinha negado. Pedro era o líder. Pedro, convida uma vida comigo. Faça o que tem que ser feito. Faça o que Deus quer que você faça. Largue essa vida aí fora de normalidade, de casualidade, de um linguajar que não te pertence mais. Pessoal, as pessoas aí fora estão sofrendo porque elas não carregam o amor de Deus. As pessoas carregam tristezas, mágoas, decepções, frustrações,
Porque o dom do amor ela não tem. Mas ela é evangélica, mas ela não tem. Lá fora isso já é normal. Mas dentro da igreja está faltando o amor de Deus na vida. A presença do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Porque se ela tem a Trindade com ela, o que fizeram a ela, ela não lembra mais. E não foi o que Jesus fez também na cruz? Pai, todo arrebentado lá, todo arregaçado, né? Perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Mais uma vez, o que prevaleceu? O amor. O amor de quem? De Deus. Então busque esse amor. E se lhe fizeram algum mal, pague-lhe com bem, com amor de Deus. Porque Deus tem nos dado a oportunidade, dia após dia, de estarmos nessa terra. E um dos grandes sinais de que o amor de Deus está conosco e precisamos absorvê-lo é de estarmos na casa dele. É de estarmos aqui hoje na casa dele. Pedro tinha negado 3 vezes Jesus, e me perdoe, e continuou negando. E continuou negando. 3 vezes foi no momento lá que estava diante do Sinédrio. Só que aqui a gente vê que Pedro continuou negando. Porque ainda estava tirando os discípulos do chamado de Deus, da presença de Deus e do chamado de Deus. Então, às vezes, a pessoa ela erra até inconscientemente. Mas uma vez sendo sabedora dos ensinamentos do Senhor Jesus, não tem mais como errar. Mostre o seu amor a Deus, fazendo o que Ele te chamou para fazer. Amém? Pastor, ainda não sei o que tem que fazer. Mas pelo menos anuncia. Anuncia aí que Ele te salvou, que Ele te livrou, que Ele te resgatou, que o teu passado não tem mais poder sobre o teu presente. Pelo menos isso. Não é que você não faz nada dentro da casa de Deus explicitamente falando. Pelo menos anuncie o que Ele tem feito. É a oportunidade que Ele te deu de se tornar um cidadão do céu. Amém, gente? Então não negue a Cristo. Pedro estava aqui negando. O fato de ele estar pescando, e detalhe, hein? É que eu não quis ver aqui o 21 todo. Tem gente trabalhando sem ver resultados. Tem gente trabalhando igual um cabelo aí sem ver resultados. Porque estão longe de Deus, mas carregando Deus. Se perguntar, não sou de Jesus. Não, Deus é comigo. Tenho certeza. Mas as atitudes mostram que a pessoa está numa situação de negação, como Pedro esteve um dia. O fato dos discípulos estarem pescando, e aqui é bem claro, se você ler em casa com carinho lá o 21, eles estavam trabalhando sem verem resultados. Então é errado você continuar dentro da casa de Deus e não ver o resultado que você tanto almeja. E se está te faltando alguma coisa, busque o amor de Deus. Amém? Vamos entregar a ceia, por gentileza? A ceia, ela representa o corpo e o sangue do Cordeiro de Deus. Se você, por um motivo ou por outro, não quiser participar da ceia, é um direito seu. Mas participou, não erre mais. Participou, gente, não erre mais. O amor, ele lança fora o medo, né? Eu não consigo, às vezes, entender por que crente carrega medo. Então falta o amor de Deus. Medo disso, medo está faltando. Esse dom não está na sua vida, não. Então busque esse dom hoje. Peça a Deus para derramar o amor dele e confirmar na sua vida esse dom. E procure quem tiver que procurar aí, né, gente? E acerte. Esse é o maior dom da Bíblia, o amor. Tem até um hino da Data Borba que diz, né? O perfeito amor lança fora todo medo. Ensino antigo para chorar, lembrei agora. O perfeito amor lança fora todo medo.
Então, quem ama não carrega nenhum fardo dentro de si. Quem ama Cristo, quem ama Deus. Aí você diz assim, mas pastor, o senhor está aí no altar, o senhor falar é mole. Você acha que eu não enfrento luta, não? Talvez até pior do que a tua. Porque o que tem de pastores insatisfeitos com a gente aí não está no viver. Diabo é diabo, gente. Está em qualquer lugar. O diabo estava no sinédrio nos dias de Jesus, você acha que não tem hoje no nosso meio? Tem. E ele tem que continuar amando, para ver se ele se arrependa aí e se converta e participe do reino eterno com Deus. Isso tem em qualquer lugar. Jesus encontrou isso nos dias dele. Ele não mudou, gente. Cada um com a sua luta. Mas a dúvida é essa. Cada um com a sua luta. Mas o amor que vem do Pai, esse aí supera tudo. Então não negue a Cristo. Não negue a Cristo. Pedro não negou só 3 vezes, não. Hein? Jesus tinha aparecido pela 3ª vez e estava lá os camaradas sem fazer nada. Meu Deus, só Jesus, é só o amor de Cristo, Deus. Haja paciência. Conosco também. Pode servir no do Senhor. Conosco também, haja paciência, Jesus. Haja paciência. Quando receber, fique de pé. Se você não quiser participar por um motivo ou por outro, é um direito seu. Fique à vontade. Faça dessa canção uma oração para ti. Se envolva com Deus. O que tenho te entrego, Deus. Se envolva com Deus. Limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens para mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e
Meu Deus e meu Pai, quem ama não trai. Quem ama, meu Deus, não mente. Quem ama não maltrata. Quem ama não arma ciladas. Quem ama, meu Deus, não vive em meio a truques, enganos. E nós, quando falamos assim contigo, enxergamos, meu Pai, como há gente sem esse dom dentro da tua própria casa. O dom do amor, o dom que excede os corações e os pensamentos, o dom que vem diretamente de ti, um dom que nos capacita a perdoarmos os que nos fizeram mal. A sociedade não entende isso, porque ela está longe de ti. Mas aqueles que querem comunhão e compromisso contigo, ainda que sejam vítimas, precisam exercitar esse dom. Porque, mesmo não merecendo, meu Deus, aqui estamos diante de ti. Qual era a nossa diferença do maníaco do parque quando andávamos em trevas? Nenhuma. Porque pecado é pecado. Pecado não tem grau. A sociedade não conhece isso, nem sabe disso. Mas nós temos o dever e a obrigação de entender que pecado é pecado. O apóstolo Pedro, mesmo após a ressurreição do Senhor Jesus e tendo visto 2 vezes, continuava negando. Não com palavras, mas com atitude. E se vínhamos negando a ti, Jesus, consciente ou inconscientemente, lava-nos com teu sangue e perdoa-nos aqui agora, porque não queremos jogarmos fora a oportunidade de sermos participantes do teu reino. E eu entendo que o Senhor quer nos usar para que vidas sejam alcançadas. Como diz essa canção, né? Eis-me aqui, estamos aqui diante de ti. Diga para Jesus que você é dele e ele é teu. Você pode falar isso agora. Ainda que você não tenha forças por talvez carregar uma condenação, quebre esse jugo, esse engano do diabo. E diga para Jesus que você tem certeza que ele te ama. Meu Deus, derrama esse dom aqui. O dom dos dons. O dom dos dons, meu Pai. E venha eliminar toda a malícia, toda a maldade, toda a ruindade que os corações aqui tramavam contra ti ou contra o próximo. O fato de sabermos, meu Pai, o que temos que fazer e não fazemos, negamos a ti. E queremos que o Senhor saiba que nós não queremos mais negar a ti. Então cumpra aqui o teu propósito. E refrigere o coração dessa pessoa, meu Pai, que vinha angustiado. Fala com ela, Espírito Santo, que o Pai a ama. E que ela possa levar o perdão aonde ela for. Ainda que zombem dela, ela estará mostrando o dom que veio de ti está sobre a vida dela. Ame a Deus, meu ame a Deus, minha amiga. Queira esse Deus. Jamais negue a sua fé. Não seja conhecedor do Evangelho e negligente ao mesmo tempo.
o que Deus tem pedido para você fazer. Faça o que Ele já te capacitou e bem feito. Que nós estamos aqui para agradarmos a Deus. Não importa o que digam de nós. Até porque um dos mais atacados são os pastores, né? Que tem gente chamando os pastores de ladrão aí fora. Mas isso não abala com a gente. São cegos. Estão cegos. Falam de algo que não tem nem noção. E aqueles que se levantaram contra você não sabiam o que estavam fazendo. Porque Pedro aqui, ele não sabia o que estava fazendo. Ele achou que era para continuar vivendo a mesma vidinha medíocre que ele vivia antes. E Jesus chega para ele e pergunta: tu me amas, Pedro? E Jesus faz essa pergunta a você hoje: você realmente ama Cristo? Não apacente o rebanho dele. Cuide da casa de Deus. Cuide do povo. Cuide daqueles que estão perdidos. Oh Espírito Santo, traga esse dom a esse coração que está desejoso e sedento, a esse coração que não quer mais errar, que quer viver em novidade de vida. A nossa vida está diante de Ti, meu Deus. Meu Deus, se há alguma coisa obscura, que seja removida agora, meu Pai, do nosso ser. Satanás, solta a mente e o coração deste homem, desta mulher. Solta os caminhos deste povo, dessa igreja. Saia pecado, saia diabo, saia enfermidade, saia vícios, saia macumba, inveja, saia brigas, nervosismo, saia escândalo, saia decepção, mágoa, frustração, tristeza. Meu Deus, coloque os teus anjos agindo, coloque esses anjos para trabalhar aqui agora, meu Pai. Meu Deus, que não fique um anjo de braço cruzado aqui, mas que entre em socorro desse povo, dessa igreja, do familiar que aqui está representado. Caia por terra, diabo, saia a miséria, saia a confusão, saia a separação, saia maus tratos para o inferno. Queimado e amarrado, toda angústia, toda tristeza, toda macumba, em nome de Jesus, saia, saia e saia em nome do Senhor Jesus. Estenda o pão para os céus. Aqui está a representação do corpo do Cordeiro de Deus. A tua palavra diz, meu Deus, que pelas pisadas de Jesus somos curados. Que haja uma cura física e espiritual aqui agora. Meu Deus, o pão representa também prosperidade. Que esse povo seja próspero. Coma com fé em nome de Jesus. Receba a tua cura, assim também a tua prosperidade. Que a cura, meu Deus, seja estabelecida na vida deste homem, desta mulher, na vida desse familiar. Receba a tua cura. Receba a cura desse teu ente querido em nome de Jesus. Seja livre da promiscuidade, dos vícios, de todas as tentações. Seja livre do pecado. Seja livre desse teu ente querido. Pois eu determino em nome de Jesus, receba ele. Receba a restauração da tua casa, da tua família, da tua vida conjugal, você que é casado, da tua vida sentimental, você que é solteiro. Meu Deus, restaura esse lar. Derrama a tua paz sobre cada residência aqui, meu Pai. Que o lar desse povo
se torne um pedacinho do céu, meu Pai. Prospere poderosamente este homem e esta mulher. Prospere esse familiar. Que haja prosperidade na tua casa, na tua vida, nos teus caminhos. Que haja salvação. E que você seja o mover da salvação de toda a sua família. Em nome de Jesus, estenda o cálice para os céus agora. A tua palavra diz, meu Deus, que não há nenhuma condenação para aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu Deus, que todos os pecados sejam apagados, no físico e no espiritual, e que essa pessoa venha a ser movida pelo teu poder, e venha falar não com autoridade para o diabo e para tudo que não presta. E em tudo que ela fizer, meu Deus, seja reconhecida como propriedade tua. Em nome de Jesus. Receba aí a cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. Beba com fé. Santo, santo, santo é o Senhor Deus onipotente, onipresente, onisciente, Criador dos céus e da terra. Somos gratos a Ti, meu Pai, porque o Senhor é Deus e nos deu a oportunidade de nos tornarmos Teus filhos. Nós Te amamos pelas famílias, meu Pai, que estão aqui representadas, cada familiar. Então venha, Espírito Santo, e penetre nesse coração sedento e desejoso, e venha refrigerar o teu povo, meu Pai. Venha dar a direção, um novo sentido de vida para essa pessoa, e que ela possa ver a Ti, meu Deus, em tudo que ela fizer. Então venha mesmo com o teu amor, com a tua paz, com a tua grandeza. Oh, meu Deus, faça morada no coração de cada um. Queira Deus, fala com Ele, para Ele realmente habitar dentro de você. Diga a Ele que Ele é bem-vindo na sua vida. Fale com Deus, se envolva. Meu Deus, confirme o dom, meu Pai, do amor. Confirme o voto que essa pessoa vai entregar daqui a pouco. Eu não sei o que ela pediu, mas o Senhor sabe, meu Pai. Venha levantar, meu Deus, os que entraram caídos aqui nessa manhã, que saiam daqui, meu Deus, com uma nova perspectiva de fé, de visão, meu Deus, de vida. Ah, meu Deus, derrame aqui a vida abundante que nos foi prometida pelo próprio Senhor Jesus, e declare: vim para adorar. Pelo amor de Deus, você o ama. Você que trouxe a água, segura as mãos.
recipiente deste com água, meu Deus. Que o Senhor venha tocar e confirmar o tratamento que foi derramado em cada recipiente desse. E aonde chegar uma partícula desta água, deste líquido, melhor dizendo, que todas as mazelas do inferno sejam destruídas, seja um vírus, uma bactéria, uma infecção, uma inflamação, um germe diabólico, venha deixar de existir, pelo poder e pela autoridade que é em ti, Jesus. Porque aos olhos da fé, esse líquido se transformou aqui agora no santo remédio. Então que haja cura e que haja, meu Deus, libertação aonde chegar uma partícula dessa água. Eu apresento e consagro a ti também os alimentos que têm entrado aqui nessa igreja mensalmente. Que haja prosperidade na tua casa e que jamais falte alguma coisa na vida dessas pessoas que têm nos ajudado com esse alimento, meu Pai. Prospere poderosamente as mãos que têm nos ajudado aqui mensalmente, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graças a Deus. Alguém chegou com alguma dor, algum aperto, algum mal-estar aí? Sumiu? Foi embora a angústia? Obrigado, Jesus. Mais alguém aí? Pastor, cheguei, não estava bem. Quem conversa? Hã? Michel, traduz aí. Vai estar falando. A angústia também saiu? Obrigado, Jesus. Mais alguém aí? Pastor, cheguei mal e continuo mal. Fale agora, se cale para sempre. Verdade, a convidado pode não vir mais. Então senta aí, gente. Rapidinho.